Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. Seus lábios percorreram meu pescoço com a mesma delicadeza com que seus dedos abriam os botões da minha camisa. Estávamos entre as vinhas, sob o céu estrelado da Toscana, escondidos do mundo. O aroma doce das uvas maduras se misturava ao perfume amadeirado de Giorgio, criando uma memória sensorial que jamais esqueceria. Dante, ele sussurrou contra minha pele. Você tem ideia do quanto esperei por isso? Fechei os olhos, deixando que a sensação me consumisse. Suas mãos experientes exploravam meu peito como se mapeassem território sagrado. Quando nossos olhares se encontraram, vi o reflexo das estrelas em seus olhos castanhos dourados. A diferença de idade entre nós parecia dissipar-se naquele momento. Éramos apenas dois homens descobrindo algo proibido e desesperadamente necessário. E se alguém nos vir? Perguntei, embora a possibilidade de sermos descobertos apenas intensificasse o momento. Giorgio sorriu, aquele sorriso que escondia décadas de segredos e experiências que eu mal começava a vislumbrar. O mundo pode esperar, respondeu, antes de tomar meus lábios nos seus. Seu beijo carregava a intensidade de um Brunello envelhecido, complexo, profundo, com notas de desejo contido e uma finalização que deixava um calor persistente. Minhas mãos se enredaram em seus cabelos grisalhos, enquanto nossas línguas dançavam um balé íntimo que fazia meu coração disparar. Sob o manto celestial da noite italiana, entre as fileiras de videiras que testemunhavam silenciosamente nosso encontro, compreendi que minha vida nunca mais seria a mesma. Ali, nos braços daquele homem que deveria ser apenas um sócio de meu pai, encontrei o sabor da liberdade pela primeira vez. Dante, onde diabos você se meteu? A voz do meu pai ecoou pela adega subterrânea, rompendo o silêncio reverente das barricas de carvalho francês. Rapidamente verifiquei minha aparência no reflexo de uma garrafa vazia. Cabelos castanhos, desalinhados, olhos verdes levemente avermelhados pela noite mal dormida e uma expressão que tentava esconder o turbilhão interior que me consumia. Respirei fundo, ajustei minha postura e assumi a máscara que havia aperfeiçoado ao longo de meus 28 anos. Estou verificando a fermentação do lote especial, pai, respondi, emergindo da escuridão perfumada da adega para a luz fria do corredor onde ele me esperava. Antônio Ricci, o patriarca da vinícola Ricci, o homem cujo nome fazia outros produtores tremerem de inveja e respeito. Seu rosto severo, marcado por décadas sob o sol toscano, analisou minha aparência com aquele olhar que sempre me fazia sentir inadequado. O conselho está reunido. Nosso novo consultor chegou de Milão. Ele ajustou o relógio de ouro em seu pulso, símbolo do império que construíra. Vista algo decente. Você representa o futuro desta família. Futuro. A palavra pesava em meus ombros como as centenas de hectares de vinhedos que um dia seriam meus. Um futuro predeterminado, onde cada safra, cada garrafa, cada decisão já estava escrita nas entrelinhas do legado Ricci. 20 minutos depois, entrei na sala de reuniões da mansão principal. A mesa de nogueira polida refletia os rostos dos executivos e consultores que decidiam o destino da vinícola. Homens de terno, expressões calculadas, discussões sobre mercados internacionais e estratégias de exportação. Foi então que o vi. Giorgio Castellani estava de pé junto à janela panorâmica que emoldurava as colinas ondulantes de nossa propriedade. O sol da manhã criava um halo dourado em torno de sua figura. Ele vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado, que acentuava seus ombros largos e a postura elegante que os anos não haviam curvado. Ah, finalmente! Meu pai gesticulou em minha direção. Giorgio, este é meu filho, Dante. Ele supervisiona a produção e, eventualmente, assumirá tudo isso. Giorgio virou-se e senti como se o tempo desacelerasse. Ele devia ter 50 e poucos anos, mas carregava cada um deles com uma dignidade que transcendia o físico. Cabelos grisalhos nas têmporas contrastavam com o castanho escuro ainda predominante, cortados precisamente. Seu rosto tinha aquela beleza italiana clássica, traços definidos que o tempo havia apenas aprimorado, como um vinho que,
Alcança seu potencial pleno após décadas. Mas foram seus olhos que me capturaram, castanhos com reflexos dourados, profundos como as barricas onde envelhecíamos nossos melhores vinhos. E neles, algo mais, uma melancolia discreta, um segredo guardado cuidadosamente. É um prazer finalmente conhecê-lo, Dante. Ele disse, estendendo a mão. Sua voz tinha a textura aveludada de nosso melhor Chianti. Seu pai fala muito sobre você. Quando nossas mãos se tocaram, senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Um aperto firme, uma conexão momentânea que durou 1 segundo a mais do que o protocolo exigia. O prazer é meu, Sr. Castellani, respondi, encontrando minha voz em algum lugar distante. Tenho acompanhado seu trabalho em outras vinícolas. Seus métodos de fermentação natural revolucionaram o setor. Um leve sorriso tocou seus lábios. Por favor, me chame de Giorgio. E estou ansioso para ver o que você tem feito aqui. Antônio diz que você tem um paladar excepcional. Meu pai pigarreou, claramente desconfortável com elogios que não havia proferido. Vamos aos negócios. Giorgio veio para reestruturar nossa estratégia de exportação e supervisionar a modernização da adega principal. A reunião prosseguiu, mas eu mal conseguia me concentrar. Meus olhos continuavam gravitando para Giorgio enquanto ele falava sobre mercados emergentes e técnicas de vinificação. Havia algo magnético em seu conhecimento, na forma como suas mãos gesticulavam ao explicar processos complexos, na paixão contida em sua voz ao discutir vinhos. Durante o almoço de negócios que seguiu, descobri que Giorgio havia estudado enologia em Bordeaux, trabalhado nas melhores vinícolas da Califórnia e da Argentina, e agora atuava como consultor para produtores de elite. Ele falava 4 idiomas, conhecia literatura clássica e tinha uma coleção invejável de discos de vinil. Conheci seu pai na universidade, Giorgio comentou quando finalmente tivemos um momento a sós, enquanto os outros examinavam os gráficos de produção. Éramos bons amigos. Algo na maneira como ele hesitou antes de dizer amigos despertou minha curiosidade. Você nunca visitou a propriedade antes? Um lampejo de algo, dor, arrependimento, cruzou seu olhar. Visitei uma vez, há muito tempo, antes de você nascer. E por que nunca mais voltou? Ele tomou um gole de vinho, saboreando-o lentamente antes de responder. Às vezes, Dante, há lugares aos quais é doloroso retornar. Antes que eu pudesse perguntar mais, meu pai se aproximou, colocando uma mão possessiva em meu ombro. Giorgio ficará no chalé da colina durante os próximos meses. Dante, certifique-se de que ele tenha tudo o que precisar. O chalé da colina, nossa acomodação mais isolada e exclusiva, reservada normalmente para clientes VIP. Localizado entre os vinhedos mais antigos, oferecia vista para todo o vale e nossa propriedade principal. Seria uma honra mostrar nossas instalações ao senhor, a Giorgio, respondi, sentindo o olhar de meu pai avaliar minha expressão. Naquela noite, não consegui dormir. Abri a janela do meu quarto na mansão principal e contemplei as luzes suaves que brilhavam no chalé distante. Giorgio estava lá, talvez degustando um de nossos vinhos, talvez lendo um livro à luz de uma lareira. A imagem atormentava minha mente de maneiras que eu não compreendia totalmente. Por que a presença deste homem mais velho me afetava tão profundamente? Por que sentia esta inexplicável familiaridade, como se já o conhecesse de outra vida? Peguei uma garrafa do Brunello de Montalcino especial que havia separado, safra 2015, nosso melhor ano, e caminhei entre os vinhedos. Disse a mim mesmo que era apenas hospitalidade, que estava apenas seguindo as instruções de meu pai. Mas enquanto subia a colina sob o céu estrelado da Toscana, meu coração acelerava com cada passo. O caminho para o chalé era iluminado por antigas lanternas de ferro, criando um corredor de luz suave entre as fileiras de videiras. A brisa noturna carregava o aroma de uvas maduras e terra úmida, enquanto cigarras cantavam sua serenata noturna. Senti cada passo como uma decisão, cada metro me aproximando de algo desconhecido e irresistível. Quando cheguei à porta rústica de madeira e pedra, hesitei. Através da janela, vi Giorgio sentado em uma poltrona de couro,
absorto na leitura de um livro antigo. Ele havia trocado o terno formal por uma camisa branca simples, desabotoada no pescoço, e calças escuras. Um copo de vinho tinto repousava na mesa ao lado, e uma música suave, algo clássico que não consegui identificar, preenchia o ambiente. Bati levemente, sentindo meu pulso acelerar. Quando a porta se abriu, seu rosto registrou surpresa, depois um prazer contido. Dante, não esperava visitas tão tarde. Trouxe algo especial, expliquei, erguendo a garrafa. Pensei que talvez gostaria de experimentar um dos nossos melhores vintages, a menos que esteja muito cansado da viagem. Seu sorriso, aquele sorriso que transformava seu rosto austero em algo quase jovial, fez meu estômago dar uma volta. Nunca estou cansado demais para um bom vinho, e menos ainda para boa companhia. O interior do chalé era acolhedor, com paredes de pedra clara e vigas de madeira antiga no teto. Uma lareira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes pelos móveis rústicos, porém elegantes. Brahms, disse ele, notando meu olhar em direção ao toca-discos antigo. Concerto para piano número 2. Você aprecia música clássica? Balancei a cabeça, sentindo-me estranhamente vulnerável. Nunca tive tempo para explorar. Meu pai sempre enfatizou conhecimentos práticos, viticultura, enologia, administração. Giorgio pegou 2 copos de cristal de uma prateleira. Antônio sempre foi focado. Havia uma história não contada naquelas palavras. Algo pessoal. Vocês eram próximos na universidade? Perguntei enquanto ele abria a garrafa com movimentos precisos de um especialista. Éramos inseparáveis, respondeu depois de um momento, sem olhar para mim. Compartilhávamos sonhos, ideias, uma visão do futuro. Ele me entregou um copo, e nossos dedos se tocaram brevemente. 2015, observou, examinando o rótulo. Um ano excepcional para Brunello. Você escolheu bem. Foi minha primeira safra supervisionando a produção, confessei. Tínhamos um verão perfeito, seguido por um outono seco. As uvas desenvolveram uma complexidade fenomenal. Giorgio ergueu o copo em um brinde silencioso antes de girar o líquido, observando como escorria pelas laterais. Inspirou profundamente, fechando os olhos. Cereja negra, murmurou. Couro envelhecido, um toque de especiarias, cravo, talvez? E algo mais, algo único. Quando seus lábios tocaram o vinho, observei sua expressão transformar-se. Uma suavidade tomou conta de suas feições, como se cada nota do vinho despertasse uma memória. Era quase íntimo demais para testemunhar. Extraordinário, ele disse finalmente, abrindo os olhos para encontrar os meus. Há uma assinatura sua aqui, algo que transcende o que seu pai teria feito. Senti um calor subir pelo meu pescoço. Tentei algo diferente com o tempo de maceração. Meu pai quase me matou quando soube, mas quando provou, ele teve que admitir que você estava certo, Giorgio completou, com um sorriso conhecedor. Sentamos próximos à lareira, e as horas passaram como minutos enquanto conversávamos sobre vinificação, viagens, filosofia. Giorgio contou sobre vinhedos no sopé dos Andes e castelos na Borgonha. Falou de encontros com artistas e músicos, de noites regadas a vinhos raros em cidades distantes. E você? Perguntou finalmente. Sempre soube que seguiria os passos de seu pai? A pergunta tocou algo profundo em mim. Nunca houve outra opção apresentada, respondi encarando as chamas. Nasci rite, nasci para o vinho. Mas se pudesse escolher? Se pudesse ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa? Ninguém jamais havia me perguntado isso antes. Olhei para Giorgio e vi uma compreensão em seus olhos que me desarmou completamente. Eu não sei, admiti. É assustador perceber isso aos 28 anos. Giorgio se inclinou, seu joelho quase tocando o meu. Não é tarde demais para descobrir, Dante. A forma como ele dizia meu nome, com uma suavidade reverente, despertava algo em mim, algo que havia mantido enterrado por anos, enterrado sob expectativas e tradições familiares. Como você descobriu o que queria? Perguntei, minha voz mais baixa do que pretendia. Ele olhou para o copo em suas mãos. Através de perda, através de compromissos, através de portas que se fecharam,
e outras que se abriram. Seu olhar encontrou o meu novamente. Através de coragem, eventualmente. A coragem de ser honesto comigo mesmo. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade. A garrafa estava quase vazia, e o fogo havia diminuído para brasas alaranjadas que lançavam um brilho dourado sobre suas feições. Estávamos sentados mais próximos agora, embora não me lembrasse de ter me movido. Está ficando tarde, ele disse suavemente, embora não houvesse nenhuma sugestão de que eu deveria partir. Sim, concordei, igualmente sem fazer menção de me mover. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas carregado de possibilidades não ditas. Senti seu olhar estudar meu rosto como se buscasse algo. Uma pergunta, uma permissão. Dante, ele começou, sua voz quase um sussurro. Há coisas que você deveria saber sobre mim, sobre seu pai, sobre por que eu realmente voltei. Meu coração acelerou. Que coisas? Ele suspirou, um som cheio de décadas de segredos contidos. Não esta noite. É complexo demais para um primeiro encontro. Então haverá outros? As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Seu sorriso era gentil, mas havia um toque de tristeza nele. Se você quiser. Quero, respondi, sem hesitação. Quando finalmente me levantei para sair, senti uma relutância quase física em me afastar de sua presença. Na porta nos encaramos por um momento longo demais para ser casual. Obrigado pelo vinho, ele disse. E pela companhia. Amanhã posso mostrar a adega subterrânea, ofereci. Temos barris que meu avô iniciou. Adoraria isso. Sua mão tocou meu ombro brevemente. Um toque leve, quase imperceptível, mas que enviou ondas de calor por todo o meu corpo. Na caminhada de volta à mansão principal, sob o céu estrelado da Toscana, senti-me estranhamente livre e simultaneamente aterrorizado. Algo havia despertado dentro de mim. Algo que sempre estivera lá, adormecido, esperando o momento certo, ou a pessoa certa. Se você está gostando desta história, não deixe de compartilhar suas impressões. Quem sabe o que o destino reserva para Dante e Giorgio nas próximas páginas. Na manhã seguinte, acordei com o sabor da noite anterior ainda em meus lábios. O Brunello, a conversação, a presença magnética de Giorgio. O sol da Toscana inundava meu quarto através das cortinas de linho, mas minha mente permanecia nas sombras íntimas do chalé. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de meu pai, convocando-me para uma reunião com os distribuidores americanos. Suspirei, vestindo a armadura que o nome Hit exigia. Terno escuro, camisa impecável, o relógio que havia herdado de meu avô. No espelho, ensaiei o sorriso confiante que escondia todas as perguntas que fervilhavam em meu interior. A manhã arrastou-se entre planilhas e projeções de vendas. Meu pai dominava a sala, sua autoridade inquestionável enquanto negociava exclusividade e preços premium. Observei sua performance, porque era isso que ele fazia, uma performance de poder e tradição. E me perguntei quanto de mim era apenas um reflexo dele, uma continuação sem questionamentos de um legado que nunca escolhi. Foi durante o almoço que Giorgio apareceu, vestindo um terno cinza claro que contrastava elegantemente com seu tom de pele oliváceo. Quando ele entrou na sala de jantar da mansão, as conversas diminuíram momentaneamente. Havia algo em sua presença que comandava a atenção sem exigi-la. Ah, Giorgio! Meu pai gesticulou para que ele se juntasse à mesa. Estava explicando aos nossos amigos americanos sobre suas ideias para a nova linha Premium. Giorgio assentiu cordialmente para os distribuidores antes que seu olhar encontrasse o meu. Um reconhecimento silencioso passou entre nós, um segredo compartilhado na noite anterior. Dante prometeu me mostrar as adegas históricas hoje. Ele comentou casualmente, servindo-se de um pouco de salada. Estou particularmente interessado nos métodos tradicionais que vocês preservaram. Meu pai ergueu uma sobrancelha. Pensei que você estaria mais interessado em nossos planos de modernização. Giorgio sorriu, aquele sorriso enigmático que começava a me fascinar. Para construir o futuro adequadamente, Antônio, precisamos entender profundamente o passado. Algo nas palavras dele pareceu tocar um nervo em meu pai.
Vi sua expressão endurecer quase imperceptivelmente antes de voltar-se para os distribuidores. Após o almoço, enquanto os outros discutiam termos de contrato na biblioteca, conduzi Giorgio pelas escadas espirais que levavam às adegas subterrâneas. O ar ficava progressivamente mais fresco e úmido enquanto descíamos, as paredes de pedra do século XVI, marcadas por séculos de história. Meu avô costumava dizer que podia ouvir os vinhos respirando aqui embaixo, comentei enquanto acendia as antigas luminárias que iluminavam o caminho. Quando era criança, eu descia escondido e ficava em silêncio, tentando escutá-los. Giorgio sorriu. E conseguia? Às vezes, admiti, surpreso com minha própria honestidade. Ou talvez apenas imaginasse. Há algo quase vivo neste lugar. As luzes lançavam sombras dançantes pelos corredores de barris, enfileirados como sentinelas silenciosas. O aroma era intoxicante. Madeira úmida, tanino, frutas fermentando lentamente na escuridão. Esta seção contém nossos barris mais antigos, expliquei, conduzindo-o por um corredor estreito. Alguns deles começaram a envelhecer quando meu avô ainda era jovem. Giorgio passou os dedos suavemente pela superfície de um barril, quase uma carícia. A paciência sempre foi uma virtude dos grandes vinhateiros. O tempo é nosso aliado mais precioso. E, às vezes, nosso maior inimigo. Acrescentei sem pensar. Ele virou-se para mim, seus olhos refletindo a luz suave. Por que diz isso? Respirei fundo, sentindo o ar carregado de aromas complexos encher meus pulmões. Às vezes sinto que estou correndo contra o tempo, tentando provar meu valor antes que seja tarde demais. Meu pai, ele não é um homem paciente. Giorgio se aproximou um passo, reduzindo a distância entre nós. E o que você quer provar, Dante? Que posso ser o herdeiro que ele espera, respondi automaticamente, as palavras saindo como uma lição decorada. Mas então, encontrando o olhar de Giorgio, acrescentei, ou talvez provar que posso ser mais do que apenas isso. Sua mão tocou meu braço levemente. Um contato breve que enviou calor através de minha pele. Você já é mais do que isso. Consegui ver isso no momento em que entrei naquela sala de reuniões. O ar entre nós parecia carregar-se de uma eletricidade silenciosa. Estávamos próximos o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume. Algo amadeirado com notas cítricas. Sofisticado como ele próprio. Você me lembra alguém que conheci há muito tempo, ele disse, sua voz baixando para quase um sussurro. Alguém que tinha o mesmo fogo nos olhos, a mesma busca. Quem? Perguntei. Minha própria voz quase falhando. Uma sombra de melancolia passou por seu rosto. Alguém que escolheu um caminho diferente. Alguém que... Ele pausou, parecendo pesar cada palavra. Alguém que optou pela segurança em vez da verdade. Antes que eu pudesse perguntar mais, o som de passos ecoou pela adega. Afastamo-nos instintivamente um do outro, quando um dos funcionários apareceu no corredor. Senhor Dante, seu pai está procurando por você. Os americanos estão de partida. Obrigado, Carlo. Estaremos subindo em um momento. Quando o funcionário desapareceu, um silêncio carregado permaneceu entre nós. Giorgio, o que você estava prestes a dizer? Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Outro dia, talvez. Temos tempo. Mas algo me dizia que o tempo era precisamente o que não tínhamos. Os dias seguintes transformaram-se em uma dança cuidadosa. De manhã, reuniões formais onde Giorgio e eu mantínhamos uma distância profissional, trocando apenas olhares ocasionais carregados de significado que ninguém mais parecia notar. À tarde, visitas oficiais aos diferentes setores da vinícola, onde nossas mãos às vezes se tocavam ao examinar uma videira ou ao segurar o mesmo copo de degustação. E então, à noite eu inventava desculpas para visitar o chalé, levando garrafas raras de nosso acervo, documentos antigos sobre a história da propriedade, qualquer pretexto que permitisse aquelas horas preciosas de conversas à lareira. Em nossa terceira noite, quando a garrafa de Chianti Clássico Reserva já estava pela metade, Giorgio finalmente começou a revelar mais sobre seu passado. Conheci seu pai quando tínhamos 18 anos. Ele contou, observando o fogo crepitar.
Éramos tão diferentes quanto possível. Ele já então sabia exatamente quem era e o que queria. Eu estava perdido, explorando, questionando tudo. Difícil imaginar meu pai com 18 anos, comentei, recostando-me no sofá. Em minhas memórias, ele sempre foi o patriarca severo. Giorgio sorriu nostalgicamente. Ele era brilhante, apaixonado. Tinha visões grandiosas para o futuro da vinícola de sua família. E você? Eu? Ele girou o vinho em seu copo, seus olhos seguindo o movimento hipnótico do líquido rubi. Eu queria ver o mundo, estudar a arte talvez, escrever. O que mudou? Seu olhar encontrou o meu, e havia uma intensidade ali que fez meu coração acelerar. A vida raramente segue os caminhos que imaginamos aos 18 anos, Dante. Inclinei-me para a frente, sentindo a necessidade quase física de diminuir a distância entre nós. O que aconteceu entre você e meu pai? Por que nunca mais voltou aqui até agora? Giorgio levantou-se lentamente e caminhou até a janela. A lua cheia iluminava os vinhedos lá fora, transformando-os em ondas prateadas. Houve um verão, ele começou, sua voz quase distante. Logo após nos formarmos, passei 3 meses aqui, ajudando com a colheita. Ele se virou para mim, seu rosto parcialmente nas sombras. Foi o melhor e o pior verão da minha vida. Levantei-me também, movido por uma força que não conseguia nomear, e me aproximei dele. Por quê? Seus olhos encontraram os meus e vi ali uma vulnerabilidade que contrastava com sua habitual compostura. Porque descobri o que realmente queria, e descobri que não poderia tê-lo. Estávamos próximos agora, tão próximos que podia sentir o calor emanando de seu corpo. O aroma de seu perfume misturava-se com o bouquet do vinho em nossos copos. E o que você queria? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Em vez de responder com palavras, Giorgio ergueu uma mão e, com infinita delicadeza, tocou meu rosto. Seus dedos traçaram o contorno da minha mandíbula como se memorizassem cada linha. Fechei os olhos instintivamente, sentindo um tremor percorrer meu corpo. Quando os abri novamente, seu rosto estava ainda mais próximo. Podia ver cada detalhe, as linhas de expressão em torno de seus olhos, o tom exato de seus lábios, o brilho dourado em seu olhar. Isto, ele sussurrou. Eu queria isto. E então seus lábios encontraram os meus. Um beijo tão suave quanto definitivo, como se ele estivesse selando e quebrando um juramento ao mesmo tempo. Suas mãos seguraram meu rosto com reverência, enquanto nossas bocas se exploravam num balé lento e inevitável. O tempo pareceu suspender-se. O mundo lá fora, a vinícola, meu pai, as expectativas, tudo desapareceu. Havia apenas Giorgio, o sabor de vinho em sua língua, o calor de suas mãos, o som suave que escapou de sua garganta quando aprofundei o beijo. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, ele apoiou sua testa contra a minha. Faz 25 anos que não sinto isso, ele murmurou, seus olhos fechados como se temesse a realidade que voltaria quando os abrisse. Sente o quê? Perguntei, minhas mãos ainda agarradas à sua camisa, como se temesse que ele desaparecesse. Desejo. Esperança. Ele abriu os olhos, encontrando os meus. Medo. Não precisei perguntar do que ele tinha medo. Eu também o sentia. O peso da vinícola, o legado familiar, a sombra de meu pai pairando sobre nós. O que aconteceu naquele verão? Insisti, precisando entender o que havia entre ele e meu pai. Giorgio afastou-se sutilmente, embora suas mãos permanecessem em contato com meus braços. Dante, há coisas que você precisa saber, mas não quero que esta noite seja sobre o passado. Puxei-o para mais perto novamente, sentindo uma coragem que nunca havia experimentado antes. Então que seja sobre o presente. Desta vez fui eu quem iniciou o beijo. Menos hesitante, mais urgente. Minhas mãos subiram por seu peito e enredaram-se em seus cabelos, sentindo a textura sedosa entre meus dedos. Os braços dele envolveram minha cintura, eliminando qualquer espaço restante entre nós. Nunca havia sentido nada parecido. Cada toque de suas mãos parecia despertar nervos que eu nem sabia possuir. Cada respiração compartilhada intensificava o desejo que crescia dentro de mim. Era como provar um vinho excepcionalmente raro, complexo, intenso,
revelando novas dimensões a cada momento. Você tem certeza disso? Ele perguntou quando nos separamos brevemente, seu polegar acariciando meu lábio inferior. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Respondi, surpreendendo-me com minha própria convicção. Sob o teto baixo do chalé rústico, entre sombras dançantes projetadas pela lareira, descobrimos um ao outro. Suas mãos experientes desfizeram os botões da minha camisa com uma paciência exasperante, cada centímetro de pele exposta sendo reverenciado por seus lábios. Quando finalmente nos deitamos sobre o tapete macio diante do fogo, o calor das chamas palidamente comparável ao calor que crescia, entre nós senti como se estivesse vivendo verdadeiramente pela primeira vez. Você é extraordinário, ele sussurrou contra meu pescoço, suas mãos explorando meu peito, traçando cada curva e plano como um cartógrafo mapeando o território sagrado. Dei-me a ele completamente, sem reservas, cada toque, cada beijo, uma revelação. Quando nossos corpos finalmente se uniram em um ritmo que parecia tão antigo quanto as vinhas que cercavam o chalé, compreendi o que os poetas tentavam capturar quando falavam de êxtase, de transcendência. Depois, aninhados sob um cobertor que Giorgio havia puxado do sofá, observamos as últimas brasas da lareira. Minha cabeça repousava em seu peito, onde podia ouvir o batimento constante de seu coração. Seus dedos traçavam padrões preguiçosos em minhas costas nuas. "O que estamos fazendo, Giorgio?" perguntei finalmente, incapaz de evitar a realidade que esperava lá fora. Ele suspirou, seu peito subindo e descendo sob meu rosto. Algo imprudente, algo belo. Sua voz tinha aquela qualidade aveludada que eu já adorava. Algo que pode nos custar tudo. Ergui minha cabeça para olhar em seus olhos. Por quê? O que meu pai tem a ver com isso? Giorgio segurou meu rosto entre suas mãos, seus olhos subitamente sérios. Antônio e eu, nós fomos mais do que amigos, Dante. Muito mais. A revelação caiu sobre mim como chuva de verão. Inesperada, mas de alguma forma não completamente surpreendente. Vocês... Sim, ele confirmou suavemente. Por 3 anos na universidade e aquele último verão aqui. Até que ele decidiu que o legado familiar era mais importante. Casou-se com sua mãe 2 meses depois que parti. Tentei absorver a informação, reorganizando tudo que pensava saber sobre meu pai. Ele terminou com você para se casar? Para assumir a vinícola, para manter a linhagem Ricci, para tornar-se o homem que seu avô exigia que ele fosse. Giorgio acariciou meu cabelo. As mesmas expectativas que ele agora coloca sobre você. Fechei os olhos, sentindo o peso daquela revelação. É por isso que você voltou agora? Para acertar contas com ele? Senti seus lábios em minha testa. Voltei porque a vida me ofereceu uma segunda chance no mundo do vinho depois de anos na administração corporativa. Aceitei porque parte de mim precisava ver este lugar novamente. Ver ele novamente. Sua voz suavizou-se. Não tinha ideia de que encontraria você. Você ainda sente algo por ele? A pergunta doeu ao sair. Giorgio ergueu meu queixo para que nossos olhares se encontrassem. O que senti por Antônio morreu há décadas. O homem que conheci não existe mais. Seus olhos brilhavam à luz fraca. O que sinto por você, Dante, é algo novo, inesperado, assustador em sua intensidade. Inclinei-me para beijá-lo novamente, sentindo um alívio profundo com suas palavras. Quando nos separamos, encostei minha testa na dele. Se meu pai descobrir... Quando seu pai descobrir, Giorgio corrigiu gentilmente. Porque segredos raramente permanecem enterrados nesta vida, especialmente aqui, onde o passado está tão entrelaçado com o presente. Como você acha que ele reagirá? O rosto de Giorgio endureceu levemente. Com fúria, com medo. Antônio sempre temeu que alguém descobrisse o que houve entre nós, que isso de alguma forma manchasse o legado que ele construiu tão meticulosamente. O que faremos? Seus braços apertaram-se ao meu redor. Por enquanto vivemos cada momento. O amanhã cuidará de si mesmo. Mais tarde, enquanto caminhava de volta para a mansão sob o céu estrelado, senti-me como um homem transformado. Meu corpo carregava marcas invisíveis dos lábios e mãos de Giorgio, e minha mente fervilhava com possibilidades nunca antes contempladas. A vinícola Ricci,
que sempre havia sido meu destino inevitável, agora parecia apenas uma entre muitas escolhas possíveis. E pela primeira vez, permiti-me sonhar com algo diferente. Algo meu. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de encontros secretos e desejos mal contidos. Durante o dia, mantínhamos a fachada de profissionalismo, trocando ideias sobre métodos de vinificação e estratégias de marketing enquanto outros estavam presentes. Mas nossos olhares contavam uma história diferente. Cada olhar prolongado carregava o peso de noites compartilhadas. Cada sorriso continha a promessa do que viria quando estivéssemos sozinhos novamente. À noite, escapava para o chalé sempre que possível. Às vezes, levávamos garrafas raras do acervo da família e as degustávamos na varanda, observando o sol se pôr sobre os vinhedos enquanto discutíamos literatura, filosofia, música. Outras noites, mal conseguíamos esperar até a porta se fechar antes que nossas mãos encontrassem o caminho por baixo das roupas um do outro. Nossos beijos tão urgentes, quanto o vinho que corria em nossas veias. Giorgio mostrou-me um mundo além das vinhas. Contou-me sobre as óperas em Milão, os museus em Florença, as pequenas vilas costeiras onde o tempo parecia parar. E com cada história, cada memória compartilhada, sentia minha visão de mundo expandir-se como um vinho jovem exposto ao ar. Numa tarde particularmente quente, escapamos para um pequeno lago escondido entre os bosques da propriedade. Era um lugar que eu conhecia desde criança, mas que raramente visitava agora, consumido pelas responsabilidades da vinícola. A água cintilava como safiras sob o sol toscano, enquanto nos deitávamos sobre um cobertor estendido na margem. Giorgio tinha trazido uma cesta com pão fresco, queijos locais e, naturalmente, uma garrafa de vinho branco perfeitamente resfriada. Deveria ser crime beber algo tão perfeito sem a devida cerimônia, ele comentou, servindo o Vernaccia di San Gimignano em taças simples que havíamos trazido. Sorri, observando como a luz dançava em seu rosto. As primeiras semanas em nossa propriedade haviam suavizado as linhas de preocupação em sua testa, e o sol toscano adicionara um tom dourado à sua pele. Algumas regras merecem ser quebradas. Ele ergueu sua taça em um brinde silencioso. A liberdade de escolher quais regras seguir. Bebemos, nossos olhos nunca deixando-os do outro. O vinho era vibrante, mineral, com notas de pera e amêndoas, perfeito para o calor do dia. Conte-me um segredo, pedi, esticando-me ao seu lado, deixando que meus dedos brincassem com os botões de sua camisa leve. Giorgio contemplou o horizonte por um momento. Quando tinha sua idade, quase abandonei tudo para comprar um pequeno terreno no Chile. Queria começar do zero, longe de todas as expectativas. Por que não o fez? Seus dedos encontraram os meus, entrelaçando-se. Medo, dúvida. As mesmas coisas que mantêm muitos de nós presos a caminhos que não escolhemos verdadeiramente. Aproximei-me, sentindo o calor de seu corpo contra o meu. E agora? Ainda pensa nisso? Agora penso em outras possibilidades. Seus olhos encontraram os meus, e vi ali aquele brilho que havia aprendido a reconhecer. Desejo, sim, mas também algo mais profundo, mais permanente. Inclinei-me e o beijei, sentindo o sabor do vinho em seus lábios. Suas mãos deslizaram para minha cintura, puxando-me para mais perto, até que estivesse parcialmente sobre ele, nossos corpos alinhados perfeitamente. Alguém poderia nos ver. Ele murmurou contra meus lábios, embora suas mãos continuassem explorando por baixo de minha camisa. O único que vem aqui sou eu, respondi, meus dedos trabalhando nos botões de sua camisa, revelando centímetro por centímetro de sua pele bronzeada. E os pássaros não contam segredos. Quando finalmente nos despimos completamente, a sensação da brisa suave contra nossa pele exposta intensificou cada toque, cada carícia. Fizemos amor lentamente desta vez, sem a urgência de nossos primeiros encontros, saboreando cada momento como se fosse raro vintage, que nunca mais provaríamos. Depois flutuamos no lago, a água fresca um contraste delicioso com o calor que ainda irradiava de nossos corpos. Giorgio nadava com a graça de alguém que passou a vida no mar, enquanto eu o observava,
maravilhado com a beleza de seu corpo maduro contra o azul profundo da água. Você nunca me contou como se apaixonou pelo vinho, comentei quando voltamos à margem, ele estendido preguiçosamente ao meu lado sob o sol. Um sorriso enigmático tocou seus lábios. Foi seu pai quem me introduziu, ironicamente. Como assim? Giorgio apoiou-se no cotovelo, voltando-se para mim. Antônio me trouxe aqui pela primeira vez para a colheita de 1990. Antes disso, vinho era apenas algo que se bebia em jantares formais. Seus olhos adquiriram aquele olhar distante de quem revisita memórias preciosas. Foi na primeira noite que cheguei. Ele me levou à adega subterrânea, muito como você fez, e abriu uma garrafa de 1974. Quando provei aquilo, ele balançou a cabeça, como se ainda pudesse sentir o sabor. Foi como se alguém tivesse ligado todas as luzes em uma sala escura. Subitamente compreendi por que pessoas dedicavam suas vidas a isto. E você decidiu fazer o mesmo. Eventualmente, depois que nos separamos, viajei por um tempo. Trabalhei em vinhedos na França, na Califórnia. Aprendi na prática. Finalmente consegui meu diploma em enologia aos 30 anos. Sorri traçando a linha de sua mandíbula com meus dedos. Um início tardio. Alguns vinhos precisam de mais tempo para atingir seu potencial. Ele respondeu, capturando minha mão e beijando minha palma suavemente. O sol começava a se inclinar para o horizonte, lançando sombras alongadas pelos vinhedos distantes. Em breve teríamos que retornar, reassumir nossas identidades separadas, manter a distância que o mundo esperava. Às vezes, imagino como seria, murmurei, mais para mim mesmo que para ele. O quê? Uma vida diferente, longe daqui, longe das expectativas. Voltei meu olhar para ele. Com você. Os olhos de Giorgio se suavizaram, e ele passou a mão por meu cabelo ainda úmido. Dante, eu sei. É loucura. Interrompi rapidamente. Acabamos de nos conhecer. Você tem sua vida, eu tenho responsabilidades aqui. Mas não posso evitar pensar. Ele silenciou-me com um beijo tão suave quanto decisivo. Quando se afastou, seus olhos transmitiram uma emoção que fez meu coração acelerar. Não é loucura sonhar com possibilidades, ele disse. Mas temos decisões difíceis pela frente. Seu pai. Não quero falar sobre meu pai agora, declarei, puxando-o para outro beijo. Não quero que este momento seja sobre ele ou sobre o passado. Giorgio assentiu, e voltamos a nos perder um no outro enquanto o sol lentamente desaparecia atrás das colinas toscanas. Por algumas horas preciosas, o mundo lá fora deixou de existir. Havia apenas nós dois, o lago, o vinho e possibilidades infinitas estendendo-se diante de nós como fileiras de vinhas esperando para dar frutos. Quando finalmente retornamos, separando-nos na bifurcação do caminho que levava ao chalé e à mansão principal, senti a familiaridade da máscara voltando ao meu rosto. Mas algo havia mudado. A máscara agora parecia mais pesada, mais sufocante do que nunca. Enquanto caminhava em direção à casa onde cresci, o peso das tradições e expectativas erguendo-se como uma sombra imponente contra o céu noturno, tomei uma decisão silenciosa. Qualquer que fosse o custo, não sacrificaria o que havia encontrado com Giorgio. Não seguiria os passos de meu pai, enterrando desejos sob camadas de dever familiar. Mas enquanto essas resoluções formavam-se em minha mente, não percebi a figura que observava da janela do escritório no segundo andar. Meu pai, com um copo de conhaque na mão e uma expressão que eu não conseguiria decifrar, mesmo se a tivesse visto. A tempestade se aproximava, e eu, embriagado pela paixão recém-descoberta, caminhava diretamente em sua direção. Se esta história tem tocado seu coração, você não vai querer perder o que vem a seguir. O destino de Dante e Giorgio está prestes a enfrentar sua prova mais difícil na parte final. A tempestade chegou numa terça-feira. O dia amanheceu como qualquer outro. O sol da Toscana iluminando os vinhedos que se estendiam até o horizonte, o aroma de pão fresco e café forte preenchendo a cozinha da mansão principal. Sentei-me para o café da manhã, respondendo distraidamente às perguntas de nossa governanta sobre o menu para o jantar com importadores japoneses que chegaria no final da semana.
Meus pensamentos estavam no chalé da colina com Giorgio. Na noite anterior, havíamos aberto uma garrafa rara de Barolo e conversado até o amanhecer sobre possibilidades que antes pareciam impensáveis. Pela primeira vez, permiti-me vislumbrar uma vida além dos muros da vinícola Ricci. Talvez uma pequena propriedade em algum lugar distante, onde poderíamos cultivar uvas por paixão, não por obrigação. Seu pai quer vê-lo no escritório imediatamente. A voz do mordomo interrompeu meus devaneios. Algo em seu tom me alertou. A formalidade excessiva, o modo como evitava meu olhar. Engoli o último gole de café e ajustei minha postura, preparando-me para o que quer que estivesse por vir. Nos últimos dias, meu pai havia estado estranhamente silencioso, observando-me com uma intensidade que me deixava desconfortável. O escritório dele ocupava o canto mais imponente da mansão, com janelas amplas que ofereciam vista panorâmica dos vinhedos mais antigos da propriedade. Quando entrei, ele estava de pé junto à janela, as mãos cruzadas atrás das costas, contemplando o império que havia expandido ao longo das décadas. "Feche a porta!" ordenou sem se virar. Obedeci, sentindo meu coração acelerar. Havia algo na atmosfera, uma tensão quase palpável que preenchia o ar entre nós. "Você se lembra do que eu sempre lhe disse sobre a vinícola Ricci?" perguntou finalmente, ainda de costas para mim. Pigarreei, assumindo o tom formal que ele esperava. "Que ela é mais do que um negócio, é nosso legado, nosso sangue." Ele assentiu lentamente, finalmente voltando-se para mim. Seus olhos, os mesmos olhos verdes que eu havia herdado, estavam frios como aço. "E o que mais? Que tudo o que fazemos afeta sua reputação, sua pureza." Um sorriso sem humor tocou seus lábios. Pureza, uma palavra interessante. Ele caminhou até sua mesa, onde uma pasta de couro repousava fechada. "Sabe o que nossos antepassados faziam com videiras contaminadas?" Engoli em seco, conhecendo bem a resposta e temendo onde esta conversa nos levaria. "Eles as arrancavam pela raiz, para proteger as outras." "Exatamente." Ele abriu a pasta e retirou algumas fotografias, dispondo-as metodicamente sobre a mesa polida. "Para proteger as outras." Aproximei-me lentamente. Quando vi o conteúdo das fotos, senti o sangue gelar em minhas veias. Giorgio e eu no lago, abraçados na varanda do chalé, nos beijando entre as fileiras de videiras ao pôr do sol. Momentos que acreditávamos serem só nossos, capturados por algum observador invisível. "Você mandou nos seguir", constatei, minha voz quase um sussurro. Meu pai cruzou os braços sobre o peito. "Tenho olhos em toda a propriedade, Dante." "Sempre tive." Senti uma onda de náusea me atingir, seguida imediatamente por uma fúria que nunca havia experimentado antes. "Como você pôde?" "A pergunta", ele retorquiu friamente, "é como você pôde. Com ele." Sua voz tremeu ligeiramente na última palavra. "De todos os homens no mundo, você escolheu Giorgio Castellani." Ergui o queixo, decidido a não me intimidar. Não foi uma escolha consciente. Aconteceu. Nada acontece simplesmente nesta família. Ele bateu o punho na mesa, fazendo as fotografias tremularem. Tudo é calculado, planejado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo ao seduzi-lo. "Não foi assim", defendi, mantendo minha voz firme apesar do turbilhão em meu peito. "Não é uma vingança ou manipulação." Meu pai soltou uma risada amarga. "Você é tão ingênuo quanto eu era na sua idade." Ele aproximou-se, até que pude sentir seu hálito de café e conhaque. "Giorgio retornou por um único motivo, para destruir tudo que construí, e encontrou a arma perfeita em você, meu filho." "Você está errado", insisti, embora uma semente de dúvida tentasse germinar em minha mente. "Ele me contou sobre vocês dois, sobre o passado." Algo lampejou nos olhos dele. Surpresa, talvez, ou medo? "E o que exatamente ele lhe contou?" "Que vocês foram amantes, na universidade e depois aqui, até que você escolheu o legado Ricci em vez dele." Meu pai virou-se abruptamente, retornando à janela. Seus ombros pareciam repentinamente mais pesados, como se o peso de décadas de segredos finalmente se manifestasse fisicamente. "Giorgio sempre teve talento para contar histórias", ele murmurou.
Sempre soube exatamente onde colocar a verdade e onde ornamentá-la com ficção. O que isso significa? Ele respirou profundamente antes de voltar-se para mim. Significa que há mais nessa história do que ele lhe contou. Muito mais. Esperei, meu coração batendo contra minhas costelas como um pássaro aprisionado. Ele não partiu porque eu escolhi a vinícola. Meu pai finalmente disse, cada palavra parecendo arrancada dolorosamente. Eu o mandei embora porque descobri que ele estava negociando secretamente com nossos concorrentes, vendendo segredos da família Ricci. A revelação atingiu-me como um golpe físico. Não acredito em você. Não esperava que acreditasse. Ele abriu uma gaveta e retirou um envelope amarelado pelo tempo. Talvez acredite nisso. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrei documentos antigos, contratos preliminares, anotações sobre métodos de vinificação exclusivos da Ricci, correspondências com a família Bertolini, nossos maiores rivais na época. Ele te traiu? As palavras saíram como um sussurro incrédulo. Profissionalmente, sim. Meu pai caminhou até o bar no canto do escritório e serviu-se de um dedo de conhaque. Pessoalmente, isso é mais complicado. Deixei os documentos sobre a mesa, tentando reorganizar tudo que pensava saber. Por que ele voltaria agora, depois de tanto tempo? Meu pai girou o líquido âmbar em seu copo, observando-o como se contivesse respostas. Os Bertolini estão tentando comprar propriedades vizinhas às nossas, expandindo agressivamente. Giorgio, coincidentemente, tornou-se consultor deles há 3 anos. Ele tomou um gole. Quando soube que ele estava voltando como nosso consultor, permiti. Queria ver o que ele estava tramando. Não faz sentido, argumentei, passando a mão pelos cabelos. Ele poderia ter executado qualquer plano sem me envolver. Um sorriso triste tocou os lábios de meu pai. Qual vingança seria mais doce do que tomar o filho do homem que o expulsou? Fazer você se apaixonar, talvez convencê-lo a abandonar tudo? Ele balançou a cabeça. É brilhante, na verdade. Senti como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Cada momento com Giorgio, cada beijo, cada confissão sussurrada na escuridão do chalé, agora manchado pela dúvida. Ele será demitido imediatamente, naturalmente, meu pai continuou em tom empresarial. Os termos de confidencialidade em seu contrato nos protegem legalmente. Quanto a vocês dois, ele fez um gesto desdenhoso para as fotografias. Isso termina agora. A vinícola Ricci não pode arcar com o escândalo, especialmente com as negociações em andamento para exportação para a Ásia. Uma clareza súbita desceu sobre mim como o sol após uma tempestade. Você sempre soube, não é? Sobre mim. Ele interrompeu-se confuso. Soube o quê? Que eu sou gay. As palavras saíram com uma simplicidade que me surpreendeu. Nunca as havia dito em voz alta antes, nem mesmo para mim mesmo. É por isso que tem sido tão duro comigo todos esses anos, porque nada que eu faço é suficientemente bom. Meu pai empalideceu visivelmente, colocando o copo sobre a mesa com força excessiva. Isso é absurdo. Você apenas está confuso. Giorgio é manipulador, sempre foi. Não estou confuso. Afirmei com uma convicção que crescia a cada palavra. Talvez pela primeira vez na vida vejo tudo claramente. Caminhai até a mesa e recolhi uma das fotografias. Aquela onde Giorgio e eu contemplávamos o pôr do sol. Nossas silhuetas delineadas contra o céu em chamas, minha cabeça repousando em seu ombro. Havia uma paz naquela imagem, uma verdade que nenhuma acusação poderia manchar. Vou falar com ele, declarei, guardando a fotografia no bolso da camisa. Ouvir o lado dele nesta história? Meu pai deu um passo à frente, bloqueando meu caminho. Você é o herdeiro da Ricci. Tem responsabilidades, um legado para preservar. Encontrei seu olhar, notando pela primeira vez os sinais de idade e preocupação que marcavam seu rosto. Por um momento fugaz, vislumbrei o jovem que ele havia sido. Apaixonado, talvez assustado, forçado a escolher entre desejo e dever. E se eu não quiser esse legado? Perguntei suavemente. A pergunta pairou entre nós como uma garrafa de vinho fino que, uma vez aberta, não pode ser fechada novamente. Então você não é o filho que criei, ele respondeu, sua voz quebrando-se ligeiramente.
Assenti lentamente. Talvez nunca tenha sido. Quando saí do escritório, senti como se estivesse emergindo de uma adega escura para a luz ofuscante do dia. O ar parecia diferente em meus pulmões, mais leve, mais limpo. Meus passos me levaram automaticamente para o chalé na colina, onde eu sabia encontraria Giorgio, e com ele talvez a verdade. A subida até o chalé nunca pareceu tão longa. Cada passo era pontuado pelos pensamentos que turbilhonavam em minha mente. As acusações de meu pai, os documentos amarelados, a possibilidade terrível de que tudo o que havia compartilhado com Giorgio fosse baseado em mentiras. Quando finalmente alcancei o topo da colina, encontrei-o na varanda, trabalhando em seu laptop. Um copo de vinho branco repousava na mesa ao lado, junto com anotações sobre nossa produção recente. Ele ergueu os olhos quando me aproximei, um sorriso formando-se imediatamente em seus lábios. Dante, meu nome em sua voz, como sempre, enviou uma onda de calor através de meu corpo. Não esperava vê-lo tão cedo. O sorriso esvaneceu-se quando ele viu minha expressão. Levantou-se imediatamente, o senho franzido em preocupação. O que aconteceu? Retirei a fotografia do bolso e a coloquei sobre a mesa sem dizer palavra. Giorgio a examinou, compreensão e então apreensão cruzando seu rosto. Seu pai sabe, ele concluiu, sua voz estranhamente calma. Sim, mantive-me a alguns passos de distância, resistindo ao impulso de me aproximar, de buscar o conforto de seus braços. Ele tinha mais a dizer além disso. Giorgio assentiu lentamente, como se já esperasse por este momento. Imagino que tenha. Os Bertolini, falei, observando cuidadosamente sua reação. Os documentos que você vendeu a eles. Seu rosto permaneceu impassível por um momento antes que um suspiro profundo escapasse de seus lábios. Ele indicou a cadeira à sua frente. Acho que precisamos conversar. Sentei-me rigidamente, mantendo distância emocional enquanto ele servia um pouco de vinho em outro copo e o empurrava em minha direção. Não toquei nele. É verdade? Perguntei diretamente. Você traiu meu pai? Vendeu segredos da família? Giorgio entrelaçou os dedos, apoiando os cotovelos na mesa. Sim e não. Como muitas coisas na vida, a verdade reside nas nuances, Dante. Não estou interessado em nuances agora, respondi, a raiva começando a ferver sob minha pele. Quero a verdade, toda ela. Ele sustentou meu olhar e vi naqueles olhos castanhos dourados a mesma honestidade que me havia cativado desde o início. Eu trabalhei com os Bertolini, sim, mas não foi como seu pai descreve. Então, como foi? Giorgio tomou um gole de vinho, como se buscasse forças. Seu avô estava destruindo os pequenos produtores da região com táticas agressivas, comprando todas as uvas disponíveis para inflar os preços, pressionando distribuidores a excluir vinhos concorrentes. Antônio sabia disso, mas estava preso à lealdade familiar. Ele fez uma pausa, seus olhos perdendo-se momentaneamente nas lembranças. Eu acreditava que poderíamos mudar as coisas juntos, que quando seu pai eventualmente assumisse a vinícola, poderíamos implementar práticas mais éticas, mais sustentáveis. E os documentos? Insisti. Eu compartilhei algumas práticas de vinificação com outras vinícolas, sim. Técnicas que poderiam ajudar pequenos produtores a sobreviver. Informações que, honestamente, deveriam ser de conhecimento comum. Não segredos guardados a 7 chaves para manter monopólio. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não tocando a minha, mas oferecendo a possibilidade. Nunca comprometi os verdadeiros segredos da HIT, Dante. Nunca traí Antônio da forma como ele acredita. Por que ele mentiria sobre isso? Giorgio retraiu sua mão lentamente. Seu pai tinha uma decisão impossível pela frente. Assumir a vinícola significava conformar-se às expectativas, casar-se, ter herdeiros, manter as aparências. Nossa, relação não cabia nesse futuro. Ele respirou fundo. Quando descobriu meu contato com os Bertolini, encontrou a desculpa perfeita para terminar algo que ele já sabia ser impossível. Levantei-me abruptamente, incapaz de permanecer sentado com a tempestade de emoções que me consumia. E agora? Por que voltar depois de tantos anos? Por que me envolver nisso? Giorgio também se levantou, mantendo distância respeitosa. Voltei porque o mundo do vinho é pequeno, Dante.
A Hit precisava de um consultor com minha experiência, e eu precisava deste trabalho. Seu olhar encontrou o meu, intenso e sincero. Envolver-me com você nunca foi planejado. Foi uma surpresa, um milagre inesperado. Como posso acreditar nisso? Perguntei, odiando a vulnerabilidade em minha voz. Como posso saber que não é parte de algum esquema de vingança como meu pai sugere? Um sorriso triste tocou seus lábios. Se meu objetivo fosse vingança, teria muitas oportunidades melhores que seduzir o filho dele. Poderia ter arruinado negociações, manchado a reputação da vinícola, divulgado histórias sobre seu passado. Ele deu um passo em minha direção, ainda mantendo espaço entre nós. Venho trabalhando honestamente para melhorar a produção Hit porque, apesar de tudo, acredito no potencial destes vinhedos. E me aproximei de você. Sua voz suavizou-se. Me aproximei de você porque desde o momento em que entrei naquela sala de reuniões e vi seus olhos, soube que havia encontrado algo que pensei nunca mais existir para mim. Senti meu coração acelerar, querendo acreditar em cada palavra, mas ainda temeroso. E os Bertolini? Você ainda trabalha com eles? Consultoria ocasional apenas. Nada que comprometa a Hit. Ele hesitou antes de acrescentar. Mas sim, eles estão expandindo, comprando propriedades vizinhas. Isso é apenas negócios, Dante. Não conspiração. Passei a mão pelos cabelos, tentando organizar meus pensamentos. Meu pai quer que você seja demitido imediatamente. Giorgio assentiu, sem surpresa. Esperava por isso. E ele quer que isso termine. Agora. Uma sombra de dor cruzou seu rosto. E o que você quer, Dante? A pergunta pairou entre nós, carregada com o peso de todas as possibilidades futuras. Pela primeira vez na vida, alguém me perguntava o que eu queria, realmente, verdadeiramente queria. Eu quero. Minha voz falhou. Aproximei-me lentamente, até ficar a apenas centímetros dele. Eu quero não ser como meu pai. Não quero passar décadas vivendo com arrependimentos e amargura. Finalmente, toquei seu rosto, sentindo a textura familiar de sua barba sob meus dedos. Quero você, Giorgio. A verdade que encontramos juntos. Seus olhos brilharam com uma emoção que transcendia palavras. Quando seus lábios encontraram os meus, o beijo tinha um sabor diferente. Não apenas de desejo ou paixão, mas de escolha, de liberdade. Quando nos separamos, encostei minha testa na dele. Não será fácil. Seu pai terá que aceitar eventualmente, Giorgio murmurou. Ou não, mas essa é a escolha dele, não a nossa. A vinícola é tudo para ele. E o que ela é para você, Dante? Realmente? Afastei-me ligeiramente para olhar em seus olhos. É parte de mim, de quem sou, mas não é tudo. Sorri, sentindo uma leveza estranha. Acho que precisava de você para perceber isso. Giorgio acariciou minha bochecha. Então, o que fazemos agora? Pensei por um momento. Todas as possibilidades se desdobrando diante de meus olhos como vinhedos infinitos. Você ainda tem aquele terreno no Chile? Um sorriso surpreso iluminou seu rosto. Não exatamente aquele, mas tenho contatos, possibilidades. Sempre quis conhecer os vinhedos chilenos, comentei, sentindo uma excitação crescente. Dizem que o terroir no Vale de Colchagua é extraordinário. Giorgio riu, um som que aquecia meu coração como o sol toscano. Você está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Segurei suas mãos entre as minhas. Não estou dizendo para fugirmos amanhã, mas talvez seja a hora de expandir os horizontes da Hit. Uma parceria internacional, talvez? Seu pai nunca aprovaria. Talvez não imediatamente, concordei. Mas ele é, acima de tudo, um homem de negócios. Se pudermos mostrar o potencial... Giorgio me puxou para outro beijo, este mais profundo, mais prometedor. Quando nos separamos, seus olhos brilhavam com uma nova luz. Você é extraordinário, Dante Hit, e muito mais astuto do que seu pai lhe dá crédito. Naquela noite, sentados na varanda do chalé, fizemos planos. Não planos de fuga ou rebelião, mas de evolução, de transformação. Giorgio compartilhou seu conhecimento sobre vinhedos internacionais, sobre blends inovadores que respeitavam tradições enquanto abraçavam o futuro. Falamos de sustentabilidade,
de agricultura biodinâmica, de possibilidades que fariam a RIT prosperar nas próximas décadas. E entre os planos profissionais, tecemos outros mais pessoais, sobre uma vida compartilhada, sobre verdades finalmente vividas à luz do sol, não escondidas nas sombras como vinhos finos trancados em adegas escuras. Quando o sol nasceu sobre os vinhedos na manhã seguinte, eu sabia exatamente o que precisava fazer. A reunião com os importadores japoneses estava marcada para as 10 da manhã na sala de degustação principal. Era um negócio potencialmente transformador para a vinícola. Um contrato exclusivo que abriria o mercado asiático de forma sem precedentes para os vinhos RIT. Meu pai havia passado semanas preparando cada detalhe, selecionando pessoalmente as garrafas para degustação, estudando as preferências culturais japonesas, aperfeiçoando seu discurso sobre a tradição centenária de nossa família. Quando entrei na mansão naquela manhã, ele estava no hall de entrada, impecavelmente vestido em seu melhor terno italiano, dando instruções finais à equipe de serviço. Seu rosto endureceu visivelmente ao me ver. "Pensei que você não viria", ele comentou secamente. "É um dia importante para a vinícola", respondi simplesmente. Seus olhos estudaram minha expressão, buscando pistas sobre a conversa com Giorgio, sobre decisões tomadas ou desafios planejados. Mantive meu rosto neutro, profissional. "Giorgio não estará presente", ele informou, como se anunciasse que havia demitido um funcionário qualquer. Expliquei aos japoneses que ele teve uma emergência familiar. "Entendo", respondi, ajustando minha gravata. A gravata que Giorgio havia me presenteado na semana anterior, seda italiana com minúsculos padrões de videira bordados em fio dourado. A delegação japonesa chegou pontualmente. Sr. Tanaka, o patriarca do grupo, era um homem de 70 anos com olhos perspicazes, que pareciam avaliar não apenas nossos vinhos, mas nossos caráteres. Sua filha, Yumiko, aparentando 40 anos, era a verdadeira força por trás da expansão internacional de seus negócios. Meu pai conduziu a apresentação inicial com a autoridade de quem nasceu para liderar, explicando a história da RIT, os microclimas especiais de nossas propriedades, as técnicas passadas por gerações. Observei com uma nova clareza, vendo simultaneamente a grandeza e as limitações de sua visão. Quando chegou o momento da degustação, os japoneses sentaram-se à mesa elegantemente preparada, com os vinhos servidos em ordem específica e fichas de avaliação diante de cada lugar. "E agora?", meu pai anunciou com um orgulho perceptível. "Meu filho Dante guiará vocês através da experiência sensorial de nossos vinhos mais premiados." Levantei-me, sentindo todos os olhares convergirem para mim. Por anos, havia representado esse papel exatamente como meu pai esperava. O herdeiro obediente, o continuador, o reflexo perfeito de sua visão. Hoje seria diferente. "Antes de começarmos", falei com clareza, "gostaria de propor uma pequena alteração em nossa degustação." Uma ruga de preocupação formou-se na testa de meu pai. "O que você sugere?" Fiz um sinal discreto. E Carlo, nosso funcionário mais antigo e confiável, entrou carregando uma bandeja com garrafas que não faziam parte da seleção original. Além de nossos vinhos tradicionais, que meu pai selecionou com sua habitual excelência, expliquei enquanto Carlo servia a primeira amostra em taças extras. Gostaria de apresentar alguns experimentos que realizamos recentemente. Vinhos que representam não apenas o passado glorioso da RIT, mas seu futuro promissor. Sr. Tanaka ergueu uma sobrancelha interessada, enquanto sua filha inclinava-se ligeiramente para frente, curiosidade evidente em sua postura. "Que experimentos seriam esses?" meu pai perguntou, sua voz tensa, embora mantivesse um sorriso para os convidados. "Uma colaboração", respondi, encontrando seu olhar diretamente, "entre tradição italiana e inovação internacional." A primeira garrafa não tinha rótulo oficial, apenas uma etiqueta provisória com o nome Fusão RIT Castellani 2023. Era um blend que Giorgio e eu havíamos criado secretamente nas últimas semanas, usando principalmente nossas uvas Sangiovese, mas com técnicas de fermentação inspiradas em métodos chilenos
que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Observei enquanto os japoneses provavam, seus rostos revelando surpresa e então apreciação. Yumiko Tanaka fez anotações detalhadas, trocando comentários em japonês com seu pai. Extraordinário, ela comentou finalmente em inglês perfeito. Há um equilíbrio notável entre o caráter tradicional toscano e uma vivacidade inesperada, quase como se o vinho contasse duas histórias simultaneamente. Meu pai provou a amostra e vi em seus olhos o conflito entre o enólogo experiente que reconhecia a qualidade inequívoca e o patriarca que havia sido desafiado publicamente. O Sr. Castellani tem experiência considerável com terroirs internacionais, expliquei calmamente. Sua contribuição tem sido inestimável para expandir nossos horizontes. Pensei que ele não estivesse presente hoje, observou o Sr. Tanaka perspicazmente. Fisicamente não, concordei. Mas sua influência está em cada gota deste vinho. Continuamos a degustação, alternando entre os clássicos Hit, que meu pai havia selecionado, e as novas criações experimentais. Os japoneses mostraram-se cada vez mais interessados, especialmente quando expliquei nossa visão de estabelecer parcerias internacionais, potencialmente incluindo uma colaboração com vinhedos chilenos. O mercado asiático está sedento por harmonias inovadoras, Yumiko comentou enquanto provava o último blend. Tradição é importante, naturalmente, mas é a capacidade de evolução que garante longevidade. Quando a reunião terminou, os Tanaka partiram com promessas de contratos mais amplos do que havíamos esperado inicialmente. Não apenas para os vinhos clássicos da Hit, mas com interesse especial nas novas linhas experimentais que eu havia apresentado. Após a partida deles, meu pai e eu permanecemos sozinhos na sala de degustação. Um silêncio tenso pairava entre nós, como o momento de suspensão antes que um vinho atinja seu ponto perfeito de maturação. "O que você fez hoje?" ele começou, sua voz controlada. "Foi arriscado, imprudente, mas eficaz", completei calmamente, recolhendo as fichas de avaliação deixadas pelos japoneses. Eles dobraram o pedido inicial e estão particularmente interessados nos blends experimentais. Blends que você criou com ele. Não era uma pergunta. Sim, não havia motivo para negar. Giorgio tem visão, pai. Uma que complementa a sua, que poderia levar a Hit a lugares que você nunca imaginou. Meu pai caminhou até a janela, contemplando os vinhedos que se estendiam além. Os mesmos vinhedos que seu pai havia cultivado, e o pai de seu pai antes dele. Você o escolheu, então. Sua voz soava estranhamente vazia. Escolhi a vinícola, corrigi, aproximando-me lentamente. E escolhi a mim mesmo. Giorgio é parte disso, sim, mas não é sobre ele versus você, ou presente versus passado. Parei ao seu lado, observando o mesmo panorama. É sobre criar um futuro onde todos os aspectos possam coexistir. Ele permaneceu em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma nuance que nunca havia ouvido antes. Não mais o patriarca inflexível, mas um homem confrontando décadas de escolhas e renúncias. Você se parece com ele, sabia? Não fisicamente, mas... Aqui, ele tocou o próprio peito. A mesma paixão, a mesma recusa em aceitar limites. Senti minha garganta apertar. Você ainda o ama? Depois de todo esse tempo? Meu pai fechou os olhos brevemente. O amor não é tão simples, Dante. Especialmente para homens como nós. Ele voltou-se para mim. Não posso desfazer as escolhas que fiz. Nem pretendo aprovar todas as suas. Assenti, compreendendo que era o máximo de concessão que poderia esperar neste momento. Não estou pedindo sua aprovação, respondi suavemente. Apenas sua consideração. Veja os resultados hoje. Veja como o futuro poderia ser. Ofereci-lhe a garrafa do blend experimental que havíamos criado. Após um momento de hesitação, ele a pegou, examinando o rótulo improvisado com expressão ilegível. Vou pensar sobre isso, disse finalmente. Mas não espere milagres, Dante. Era mais do que eu havia esperado. Um começo, talvez. Os meses seguintes trouxeram mudanças graduais à vinícola Hit.
Giorgio permaneceu como consultor, embora inicialmente trabalhasse principalmente através de mim, evitando confrontos diretos com meu pai. A linha experimental de vinhos ganhou um nome oficial: Horizonte Nuovo, Novo Horizonte, e rapidamente se tornou objeto de interesse na indústria. No outono, iniciamos as negociações para uma parceria com um pequeno produtor chileno especializado em Carmener, uma uva que se acreditava extinta até ser redescoberta no Chile. A ideia era criar blends internacionais que combinassem o melhor de tradições distintas. Um conceito que atraiu atenção especial de críticos e consumidores jovens. Meu pai observava tudo com uma mistura de ceticismo e curiosidade relutante. Ocasionalmente surpreendia-me ao fazer sugestões para os novos blends, ou ao entrar em discussões técnicas com Giorgio sobre métodos de vinificação. Nesses momentos raros, vislumbrava o homem que ele poderia ter sido, o parceiro que poderia ter compartilhado com Giorgio décadas atrás. Quanto a Giorgio e eu, nossa relação amadureceu com a mesma paciência que dedicávamos aos nossos vinhos. Ele continuou morando no chalé da colina, mas passávamos cada vez mais tempo juntos publicamente. Jantares na vila local, visitas a outras vinícolas, até mesmo uma viagem de pesquisa ao Chile, que meu pai surpreendentemente aprovou. Em uma tarde de domingo, 6 meses após aquela fatídica reunião com os importadores japoneses, levei Giorgio a um pequeno terraço natural entre os vinhedos mais antigos da propriedade. Dali, podíamos ver o vale inteiro, as videiras alinhadas como sentinelas verdes sob o sol toscano. Tenho algo para te mostrar, disse, retirando um documento do bolso interno de meu paletó. Giorgio pegou o papel, desdobrando-o com curiosidade. Era uma planta arquitetônica, o projeto de uma pequena vinícola, moderna e sustentável, com painéis solares e sistema de captação de água da chuva. O que é isso? Ele perguntou, embora seus olhos já brilhassem com compreensão. O futuro, respondi, apontando para o terreno abaixo do terraço. Meu pai concordou em dividir 5 hectares para nosso projeto independente. Parte da HIT, mas com nossa própria identidade. Giorgio olhou para mim, a emoção evidente em seu rosto. Nosso! Sorri, sentindo uma felicidade que jamais imaginei possível antes de conhecê-lo. HIT Castellani. Um novo começo, enraizado na tradição. Ele examinou novamente o projeto, tocando-o como se para confirmar sua realidade. Seu pai realmente aprovou isso? Com condições, naturalmente, admiti com um sorriso. Mantemos a conexão com a marca principal. Compartilhamos conhecimento e recursos. E, acrescentei, meu sorriso ampliando-se. Jantamos com ele todos os domingos. Giorgio riu, um som que ainda fazia meu coração acelerar. Ele é um negociador implacável. Como você disse uma vez, ele é, antes de tudo, um homem de negócios. Aproximei-me, tomando suas mãos nas minhas. Ele pode nunca aceitar completamente o que somos um para o outro, Giorgio, mas está tentando, à sua maneira. Seus olhos encontraram os meus, cheios daquela mistura única de sabedoria e vulnerabilidade que eu havia aprendido a amar. E você? Está em paz com suas escolhas? Como resposta, puxei-o para um beijo. Ali, entre as vinhas centenárias que haviam testemunhado gerações de alegrias e tristezas da família HIT, selei minha resposta contra seus lábios. Um ato que, meses antes, teria sido impensável realizar à luz do dia, em solo familiar. Nunca estive tão certo de algo na vida, murmurei quando nos separamos. Permanecemos abraçados, contemplando o vale que se estendia abaixo. Os vinhedos, com suas fileiras precisas e ordenadas, pareciam-me agora não como símbolo de tradição imutável, mas como prova de que a natureza e o homem podem trabalhar juntos para criar algo transcendente, algo que honra o passado enquanto abraça possibilidades futuras. O que acha que seu eu de um ano atrás diria se pudesse nos ver agora? Giorgio perguntou, seus braços confortavelmente ao redor da minha cintura. Refleti por um momento, lembrando do jovem tenso e contido que eu havia sido, sempre buscando aprovação, sempre temeroso de decepcionar. Ele provavelmente não acreditaria, ou talvez
Sorri ao pensamento. Talvez ele sempre soubesse que havia algo mais esperando por ele, além dos muros da vinícola. E o que espera agora, Dante Ricci? Giorgio perguntou, seus olhos brilhando como âmbar sob o sol da tarde. Puxei-o para mais perto, sentindo o calor familiar de seu corpo contra o meu. Não espero, Giorgio. Vivo, finalmente. Quando retornamos à mansão principal naquela noite, meu pai nos esperava na varanda com 3 taças e uma garrafa aberta. Reconhecia imediatamente. Brunello de Montalcino, 1985, o ano em que Giorgio e ele haviam se conhecido. Pensei que poderíamos celebrar o novo empreendimento, ele disse, seu tom casual desmentido pela emoção contida em seus olhos. Sentamos os 3, o crepúsculo toscano derramando-se sobre nós como vinho dourado. A conversa fluiu com surpreendente facilidade, sobre safras passadas, sobre o projeto futuro, sobre possibilidades que nenhum de nós havia contemplado 1 ano antes. Observei os 2 homens que moldaram minha vida de maneiras tão distintas e profundas. Meu pai, com sua força teimosa e orgulho inflexível, que lentamente aprendia a adaptar-se a uma realidade que nunca havia imaginado para seu filho. E Giorgio, cujo retorno à nossa vinícola havia iniciado uma transformação que se estendia muito além das videiras e adegas. Entre eles, encontrei meu próprio caminho. Não como mero continuador de um legado, nem como rebelde determinado a negá-lo, mas como alguém que poderia honrar o passado enquanto criava algo novo, algo verdadeiramente meu. Quando a última luz do dia desapareceu atrás das colinas e as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu, ergui minha taça em um brinde silencioso. Ao vinho que nos reunira, às tradições que nos formaram e às possibilidades infinitas que aguardavam, como uvas maduras prontas para a colheita, em nosso futuro compartilhado. 3 anos depois, o sol de fevereiro lançava uma luz dourada sobre as novas vinhas, ainda jovens, mas já mostrando o potencial que Giorgio havia previsto quando selecionamos as mudas. Caminhei entre as fileiras, verificando o progresso da poda de inverno, sentindo aquela satisfação que vem de trabalhar diretamente com a terra. Nossa pequena vinícola, batizada oficialmente como Verità, havia produzido sua primeira safra comercial no ano anterior. Apenas 2.000 garrafas, mas cada uma representando algo que parecia impossível há poucos anos. Um blend de tradição italiana e inovação internacional, criado abertamente por 2 homens que se recusaram a esconder quem eram ou o que sentiam um pelo outro. A crítica havia sido entusiástica, a pequena produção esgotando-se em semanas. Mais importante, nosso trabalho havia inspirado outros pequenos produtores na região a experimentar, a desafiar convenções, a buscar expressão autêntica no vinho e na vida. Meu pai, para minha surpresa constante, tornara-se um dos maiores defensores do projeto, embora oficialmente permanecesse focado na vinícola principal. Sua relação com Giorgio evoluíra para um respeito mútuo que, ocasionalmente, permitia vislumbres da amizade, talvez até do amor que haviam compartilhado décadas antes. O som de pneus no cascalho atraiu minha atenção. Virei-me para ver o jipe de Giorgio aproximando-se, retornando de sua viagem a San Gimignano, onde havia participado de uma degustação vertical de nossas primeiras criações colaborativas. Como foi? Perguntei quando ele desceu do veículo. Sol da tarde iluminando os fios prateados em seus cabelos, que haviam se multiplicado nos últimos anos. A vida ao ar livre havia suavizado as linhas em seu rosto, porém, dando-lhe uma aparência mais jovial do que quando nos conhecemos. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia meu coração saltar. Um sucesso absoluto. O Horizonte 2022 foi particularmente elogiado. Dizem que conseguimos capturar a essência da Toscana com um acento chileno perfeitamente equilibrado. Ele se aproximou, envolvendo minha cintura com seus braços e beijando-me suavemente. Aqui, entre nossas próprias vinhas, não havia necessidade de contenção, de manter aparências. Esta era nossa terra, nosso refúgio, nosso lar. Seu pai ligou.
ele mencionou enquanto caminhávamos de mãos dadas entre as fileiras de videiras. Os japoneses confirmaram a visita para o mês que vem. Querem conhecer pessoalmente o homem por trás dos blends que conquistaram Tóquio. Sorri ao pensamento. A parceria com os Tanaka havia se expandido além de nossas expectativas mais otimistas, abrindo mercados que a HIT tradicional jamais havia contemplado. Também tive uma ideia para nossa próxima criação. Giorgio continuou, seu entusiasmo evidente. Mesmo aos 50 e muitos anos, ele mantinha a curiosidade e energia criativa de um enólogo em início de carreira. Estive pensando em um método de vinificação que combina técnicas ancestrais etruscas com fermentação em ânforas de argila chilena. Escutei enquanto ele elaborava a visão, maravilhado como sempre com sua mente que constantemente buscava novas fronteiras, novas possibilidades. Esta era uma das inúmeras razões pelas quais eu o amava. Sua recusa em aceitar limites, em se conformar com o estabelecido. E poderíamos chamar de renascimento. Ele concluiu, seus olhos brilhando com possibilidades. Renascimento! Repeti, saboreando a palavra. Perfeito! Ao anoitecer, sentamos na varanda de nossa casa. Uma estrutura elegante e moderna construída ao lado da vinícola, com amplas janelas que emolduravam os vinhedos, e ao longe, a mansão HIT, onde cresci. Giorgio abriu uma garrafa do Verità 2024, servindo-nos generosamente. A você, ele brindou erguendo sua taça, por me fazer acreditar em segundas chances. Toquei minha taça na dele. A nós, por termos a coragem de criar nosso próprio blend. O vinho era como nossa história. Rico e complexo, com notas do tradicional terroir toscano harmoniosamente entrelaçadas com influências de terras distantes. O resultado era algo único, algo que não poderia existir se cada elemento não contribuísse com sua essência verdadeira. Enquanto a noite caía sobre nossos vinhedos e as primeiras estrelas apareciam no céu italiano, senti aquela certeza profunda que havia se tornado minha companheira constante nos últimos anos. A certeza de que, assim como o melhor vinho requer tempo, paciência e coragem para desenvolver todo o seu potencial, também o amor verdadeiro floresce apenas quando ousamos ser autenticamente quem somos. Mesmo que isso signifique desafiar tradições, mesmo que exija esperar décadas pelo momento perfeito. Giorgio entrelaçou seus dedos nos meus, seu polegar acariciando suavemente minha mão, da mesma forma que fizera na primeira noite que passamos juntos. Seu toque ainda enviava ondas de calor por meu corpo, ainda me fazia sentir como se cada momento compartilhado fosse simultaneamente familiar e novo. Sabe o que mais gosto sobre fazer vinho? Ele perguntou, contemplando o líquido rubi em sua taça. O quê? É um ato de fé, respondeu, seu olhar encontrando o meu. Plantamos, cultivamos, colhemos. Mas no final precisamos confiar. Confiar que o que criamos continuará a evoluir de formas que não podemos controlar completamente, tornando-se algo ainda mais belo com o tempo. Inclinei-me e o beijei, sentindo o sabor do vinho e da promessa em seus lábios. Como nós, murmurei. Como nós, ele concordou, seus olhos refletindo as estrelas e os vinhedos e todas as possibilidades que ainda nos aguardavam. Aquela noite, como em tantas outras antes e depois, fizemos amor com a mesma paixão e reverência da primeira vez. Nossos corpos conheciam-se intimamente agora, cada toque uma celebração de tudo que havíamos construído juntos, cada beijo uma promessa renovada. E enquanto a lua subia sobre nossa pequena vinícola entre as colinas toscanas, compreendi que havíamos criado algo muito mais valioso que vinhos premiados ou negócios bem-sucedidos. Havíamos cultivado uma vida autêntica, uma vida que honrava o passado sem ser prisioneira dele, que abraçava o futuro sem temê-lo, uma vida que, como o melhor dos vinhos, só melhoraria com o tempo. Fim. Se esta história tocou seu coração, lembre-se que o verdadeiro amor, assim como o bom vinho, requer coragem para desafiar convenções, paciência para superar adversidades e a disposição para descobrir a autenticidade que existe em cada um de nós.
Obrigado por acompanhar a jornada de Dante Giorgio entre as vinhas e segredos da Toscana.